Mas eu quero que você abra, eu quero fazer duas leituras. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Eu quero ler a partir do versículo 20. Evangelho de Mateus 26, versículo 20. Eu quero ler alguns versículos a partir daí. Mateus 26, 20. Amém? Diz assim: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristado, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Mas eu quero ler ainda mais uma expressão. Você, por favor, adianta um pouco a sua Bíblia no Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, 1 Coríntios, né? Avança um pouco que você vai chegar lá em Coríntios, depois de Atos, depois de Romanos, você tem 1 Coríntios, por favor. 1 Coríntios 11, eu quero ler os versos 23 até o 26, e diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Deus, nós lemos a Tua palavra e nós precisamos que o Senhor nos dê um coração capaz, sensível, movido pelo Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra possa encontrar guarida no nosso coração. Pai, o Senhor conhece cada um de nós, o Senhor sabe a necessidade de cada coração. Ó Deus, e nós reunimos aqui para um momento de celebração da ceia, uma oportunidade que o Senhor concede a nós como igreja nesse dia, que nós possamos, Deus, através da Tua palavra, compreender aquilo que o Senhor tem para nós, e que nós possamos tomar posse daquilo que o Senhor tem de melhor para cada um de nós. Obrigado pela Tua palavra e por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém. Irmãos, pela manhã eu trabalhei o texto de Coríntios, apenas o verso 28, e o texto falava sobre a necessidade de examinar a si mesmo antes de comer o pão e tomar o cálice. E eu compartilhei dizendo que esse exame, ele não é só para a gente tomar a ceia, mas esse exame tem que ser um conceito de vida, até porque nós
cristãos, se nós não formos capazes de fazermos uma autocrítica da nossa caminhada cristã, a gente vai estagnar, a gente vai fracassar, a gente vai ser um crente morno, a gente vai deixar de crescer, a gente não vai perder a oportunidade de experimentar o melhor que Deus tem para a gente. E eu quero perguntar para você: você tem feito uma autocrítica da tua vida cristã? Você está satisfeito com o tanto que você tem feito para Deus? Você está feliz pelos frutos que você tem produzido? Você tem levado vidas ao Senhor? Você tem testemunhado? Você tem vivido de forma intencional? Nós ouvimos falar aqui hoje já de intencionalidade. A gente viver a vida intencional é sair de casa de manhã dizendo: Deus, usa a minha vida para que eu possa compartilhar do teu amor, da tua salvação com aqueles com quem eu vou relacionar durante o dia. Isso é viver intencionalmente. Eu sei que eu sou aqui um agente de salvação, eu sei que eu sou aqui um embaixador de Cristo e de que o meu reino não é esse. Mas enquanto eu estou aqui, a minha tarefa é influenciar as pessoas deste mundo com relação ao reino a qual nós pertencemos. Por isso nós precisamos compreender, sem uma avaliação, sem uma autoavaliação, a gente não vai conseguir fazer com que o Senhor nos use, não vamos permitir ser usado como instrumento de salvação na vida daqueles que estão ao nosso redor. Esse autoexame é para que a gente analise se estamos crescendo, nosso tempo de leitura da palavra, nosso tempo de oração, nosso testemunho, nosso relacionamento dentro de casa, nosso comprometimento com a vida da igreja. Fazer um autoexame: será que Deus está contente com o meu crescimento, com o meu desenvolvimento? Paulo estava preocupado com essa questão, dizendo: ó, mais do que tomar ceia, ou seja, mais do que fazer um exame para tomar ceia, você precisa fazer um exame: como é que está a tua vida diante de Deus? Examinar neste momento tem a implicação de usar ou ser a oportunidade de renovar a nossa aliança com Deus. Neste momento a gente tem a chance de nos apresentarmos a Deus e dizer: Deus, eu quero celebrar com um propósito, para que quando sair daqui eu possa, ao me autoanalisar, perceber, me dar conta de que eu tenho crescido, de que o Senhor tem se alegrado comigo, de que o teu nome tem sido exaltado na minha vida, o Senhor tem sido glorificado na minha vida. Eu quero olhar agora para o texto do Evangelho de Mateus. Eu não vou aprofundar, apenas quero citá-lo. O texto de Mateus vai dizer que Jesus começa dizendo assim: chegada a tarde, pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Interessante que esse é o último momento, ou a última ceia que toma com os discípulos. E em torno à mesa, nós temos um cântico, né? Nós vamos cantar, mas fala do poder de estar em torno à mesa, o poder de cura, o poder de libertação. E é interessante que Jesus, os seus melhores ensinos foram em torno à mesa. Interessante é que esse texto fala que em torno à mesa Jesus revela aos discípulos o traidor. Ali era um lugar de ensinar, mas era também um lugar de revelar. Por isso que eu falei de autoexame, porque esse momento tem que ser um momento no qual Deus possa revelar a nós o pecado, revelar a nós a nossa fragilidade, para que a gente possa depender totalmente dele. Se você tomar essa ceia sem que possa ser permitido que o Senhor revele a você a miséria de vida que você tem, que você é, o quanto você é indigno, você não vai ter chance de ser alcançado. Eu só vou ser alcançado, alguém que precisa de socorro, precisa estar caindo, precisa estar numa pior para gritar o socorro. E a Bíblia diz que Deus é o nosso socorro, Ele é aquele que nos alcança. Então o Evangelho de Mateus, ele fala dessa última ceia, porque Jesus, ele será entregue para morrer. Só que Jesus veio com essa finalidade, ele veio para morrer. E o mais interessante é que a celebração da ceia é a celebração da sua morte. E o que Jesus quer é que a gente celebra a morte.
Interessante isso, não é celebrar a vida, é a morte dele, porque a morte dele é a causa da nossa vida. Ele morreu a nossa morte, ele morreu no nosso lugar. Sua morte na cruz, pela qual nos oferece esperança, vida eterna, é a razão da gente celebrar. Eu quero que você pense comigo. Judas estava naquela mesa, e Judas partilhou daquele momento, e Judas teve a oportunidade de reconhecer o seu erro. Contudo, ele preferiu ignorar a oportunidade que ele teve. Os versos 20 a 25, se você tiver com a tua Bíblia aberta, em torno da mesa, Jesus revela o traidor, e isso nos faz lembrar que Judas, ele, mesmo tendo traído, ele teve a chance de se refazer. Imagina isso, é tão interessante. Eu estava lendo esse texto que eu estava pensando o seguinte: Judas foi tão sacana, se eu posso usar esse termo, que quando ele está ali, todos começam a perguntar assim: Senhor, acaso sou eu? E a cara de Paulo dele também de estar ali sabendo que tinha traído Jesus, e olha para Jesus e diz: Senhor, acaso sou eu? É curiosa essa expressão, porque eles tinham consciência do pecado dele, mas ele está tentando se auto-enganar. Em vez de fazer uma análise da vida dele, em vez de reconhecer o erro e ver a chance que Jesus estava dando para ele ali, ele preferiu se auto-enganar. E o que ele faz? Ele olha para Jesus e fala assim: Senhor, acaso sou eu? E ele ouviu, porque essa pergunta era uma pergunta maquiada, para não admitir para os companheiros que ele havia negado Jesus. Imagina, Jesus chamou 12 homens, ele fazia parte. Ele participou de todos os momentos da caminhada com Jesus. Agora, no final do ministério, ele entrega Jesus, ele traz Jesus. Imagina se ele falasse: Senhor, me perdoa, foi eu. Puxa, que constrangimento que vai ser, meus colegas aqui de ministério vão achar o que de mim? Então ele preferiu maquiar e disse: Senhor, acaso sou eu? Ele sabia que era ele. E Jesus então fala para ele: Tu dizes. Eu quero que você pense comigo. Mesmo tendo traído, ele teve a chance de se refazer, e a ceia representa essa chance, essa oportunidade. Apesar de nós, Jesus nos olha com compaixão. O que precisa de nós é termos a humildade de fazermos o exame de nós mesmos, e ao invés de querer maquiar a nossa vida, ficar perguntando: Senhor, será que eu estou em pecado? Sabe aquela passagem daqueles 2 homens que sobem no templo para orar? E subiu um fariseu e um publicano. O fariseu, como que ele orou? Oh Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais. Eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo da hortência. Aí foi fazendo uma série de coisas. Disse: eu não sou nem como esse publicano aí que está no fundo da igreja. Aquele publicano simplesmente diz: Senhor, se propício a mim, pecador. Ele não teve coragem nem de levantar a cabeça dele, mas ele reconheceu o quanto ele é miserável, pecador, e falou: Senhor, se propício a mim. E Jesus diz: ele desceu purificado. O que Judas poderia ter feito era isso, ter dito: Senhor, me perdoa. Mas ele preferiu maquiar, falou: Senhor, porque estava todo mundo perguntando. Então imagina, Pedro perguntou: Senhor, sou eu? Ele disse: não. O outro: sou eu? Não. E Judas falou: eu também tenho que perguntar, porque senão vai ficar na cara que foi eu, né? E aí: Senhor, acaso sou eu? E Jesus falou: é você sim. Mas mesmo ele tendo feito isto, Jesus vai fazer o que? Jesus vai celebrar a ceia com ele. E olha que interessante, Jesus declara o propósito de sua morte. O verso 28, se você puder dar uma olhadinha, verso 28, do 26, 28. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Ou seja, Judas estava ali, e como ele não foi sincero, Jesus disse: foi derramado por muitos. Como fosse: para você não adiantou nada. E eu queria que você entendesse isso, que nessa noite o sangue de Jesus foi derramado para remir a mim e você do pecado. Desde que eu reconheça o pecado,
E desde que eu confesso o meu pecado. E essa é a mensagem do texto do Evangelho de Mateus. Ele instituiu a ceia dizendo que o sangue dele era derramado para remir o pecado. O ato de comer e beber que Jesus diz, fala de tomar posse do sacrifício dele, equivale a aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Nós não temos salvação a não ser na pessoa de Cristo. E nós não temos remissão de pecados a não ser através da cruz, do derramar do sangue de Jesus. Então, quando eu como e bebo, eu estou dizendo: Senhor, eu recebo o Senhor na minha vida, eu tomo o Senhor para a minha vida como Senhor e Salvador. Por isso, ao tomar a ceia, você não pode simplesmente vir porque está sendo oferecido. Você precisa assumir o propósito: eu quero o Senhor para a minha vida, que seja meu Senhor, que seja o meu Salvador. Judas perdeu a oportunidade de poder receber de Jesus uma palavra de vida eterna. Eu quero pensar com você, quando olhamos para o texto de Coríntios, se você agora puder voltar lá para o texto lá para o texto de Coríntios, e eu já não vou demorar, lá para o texto de Coríntios, quando a gente olha para este texto, Paulo estava muito preocupado com a forma de celebrar a ceia, porque as pessoas estavam banalizando a ceia. As pessoas não estavam levando a sério neste momento. Eles simplesmente, a ceia naquele contexto era diferente. Era uma refeição onde as pessoas podiam comer mesmo, encher a barriga. Só que as pessoas estavam escandalizando umas às outras, porque quem podia chegava na frente, chegava primeiro, comia. Quando os outros chegavam, já não tinha mais o que comer. E aí eles começaram a questionar: poxa, afinal de contas a gente veio para a ceia, mas chega aqui, todos já foram na minha frente e a gente ficou sem. E Paulo, sabendo disso, Paulo tem uma expressão muito forte, e eu queria que você tentasse olhar para isso. O verso 17 fala assim, olha, veja o verso 17: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Ou seja, a celebração da ceia para vocês, ao invés de trazer bênção, tem trazido maldição. É por isso que Paulo vai dizer logo mais adiante o seguinte: se a gente comer e beber sem discernir o corpo, ou seja, sem compreender qual que é a razão da gente viver como igreja. Você tem noção do que representa ser o corpo de Cristo? Aquela igreja estava cheia de dons, mas não tinha comunhão. Eles não sabiam o que era corpo. E por isso que eles chegavam primeiro, comia, e quando os outros chegavam não tinha mais o que comer. E é por isso que Paulo vai dizer: vocês quando reúnem, quando vocês reúnem para melhor, reúnem para pior. E ele disse: é por isso que se vocês comerem sem fazer um exame, sem ter confissão, sem ter rendição, vocês comem e bebem juízo para vocês, porque vocês não discernem o corpo. Discernir o corpo é exatamente compreender que, como igreja, o nosso desafio é o desafio de caminhar juntos. Entender que em Cristo nós somos feitos um. Paulo então vai dizer o seguinte: eu recebi do Senhor o que eu vos entrego. Ou seja, o que eu estou compartilhando com vocês não é algo qualquer, eu recebi do Senhor. Aquilo que transformou a minha vida, aquilo que selou a minha vida, é o que eu partilho com vocês. Ele disse: vocês devem fazer isso em memória, mas não para continuar no pecado. Vocês devem trazer à memória a obra de Cristo, a obra da redenção, com o propósito de viver um tempo novo. Irmãos, o grande desafio nosso ao celebrarmos a ceia é sair daqui com o propósito de não mais viver como viveu até aqui. Irmãos, não adianta a gente chegar e tomar a ceia: Deus me perdoa, mas quando sai da porta, já continua vivendo a mesma vida. Durante a semana, o teu testemunho é ruim, você não tem um tempo para Deus, você não tem uma relação com Deus que enche a tua alma de alegria, de esperança, de poder, porque tudo que Deus quer te dar é que você vivencie a eternidade aqui e agora. Deus não quer que você fique esperando a salvação chegar, porque Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa esperança, e eu preciso viver a vida eterna aqui, vivenciar a eternidade aqui. Talvez você esteja perguntando: pastor, mas como é que a gente pode viver a eternidade aqui com tantos problemas, com tanta tentação, com tantas provocações? Pois é, o Espírito quer fazer uma obra em nós,
E a Bíblia diz o seguinte, lá em Gálatas: aqueles que são guiados pelo Espírito não fazem a vontade da carne. Então eu e você precisamos do Espírito Santo para nos capacitar nessa trajetória, para a gente vivenciar a salvação aqui, hoje. Mas não fazer um propósito para voltar para casa, continuar no pecado, mas deixar o pecado no altar de Deus, vir partilhar a ceia dizendo: eu reconheço o meu pecado, eu não quero ser como Judas, que maquiou, disse: Senhor, acaso sou eu? Ele sabia que era pecador. Deus sabe que você é pecador, Deus sabe onde está o teu pecado, e Deus, nesta noite, através do Espírito dele, quer apontar o teu pecado, para que você possa apresentar a Jesus, não como Judas, mas como alguém que se rendeu, que se rende, dizendo: Deus, eu quero sair daqui com o desafio de viver uma vida diferente daquela que até então eu estava vivendo. Não é tomar a ceia em memória para depois continuar vivendo do mesmo jeito, mas tomar a ceia em memória do que Jesus fez para viver novidade de vida. Ele diz: porque todas as vezes que você fizer isto, você anuncia a morte dele até que ele venha. Quando celebramos no temor do Senhor, com um propósito, nós reafirmamos que a morte de Cristo é a nossa esperança de vida eterna e compartilhamos dela com os outros. Por essa razão, Paulo então orienta a igreja a fazer um autoexame, um exame de como que está a vida cristã. E eu quero encerrar fazendo apenas algumas observações sobre essa preocupação de Paulo sobre a necessidade de examinar. Esse exame tem que nos levar a perguntarmos para nós mesmos: eu estou vivendo uma vida que agrada a Deus? Eu quero que antes de você vir no altar, pergunte: Jesus, o Senhor está contente com a minha vida cristã? Ou a vida que eu tenho vivido tem te agradado? E não adianta você maquiar, não adianta você fazer como Judas: Senhor, não é? Porque ele vai apontar você: olha, eu sei onde está o teu pecado. Outra pergunta: eu tenho reconhecido o meu pecado? Não só aquilo que eu faço, mas também o pecado da omissão. Ele tem dado dons, talentos, oportunidades. E o que eu tenho feito com isso? Eu tenho usado isso para a tua obra, para o louvor da glória do teu nome? Os meus dons e talentos têm sido consagrados para o Senhor? Eu tenho me engajado na obra, querendo que os meus dons possam ser motivo para glorificar a Deus? Eu estou de acordo com os votos que eu fiz quando eu fiz a minha profissão de fé? Será que aquilo que eu disse que faria no batismo, na profissão de fé, o Senhor está vendo? Eu tenho levado a sério os votos que eu fiz? Estou satisfeito com o meu relacionamento com Deus e com meus irmãos? O autoexame evita o autoengano. Muitos afirmam que a sua vida está bem com Deus. Eu tenho hábito de sempre perguntar para aqueles que vão na minha sala: como está a tua vida com Deus? É fácil responder: está ótimo. Para mim, está ótimo. Se você falou, está bem. Mas é você que tem que se perguntar: será que a minha vida com Deus está bem mesmo? Então, o autoexame evita o autoengano. Porque eu começo a analisar a minha vida, e eu não vou ser enganado pela hipocrisia, pela falsidade, como fez Judas. Eu vou ser poupado, não é? Pela misericórdia de Deus, quando eu tenho coragem de fazer um autoexame, e eu posso reconhecer o meu pecado. Mas esse autoexame, ele também promove em nós arrependimento, santidade, como ser com Deus e com o próximo. Quando eu tenho coragem de analisar como tem caminhado a minha vida, eu tenho a oportunidade de arrepender, de colocar diante de Deus a minha vida, os meus relacionamentos, quer seja com o cônjuge, com os filhos, com o irmão da igreja. Esse é o desafio que eu e você tem. Esse autoexame faz a pessoa também pensar nos frutos que ele tem produzido.
se esses frutos eles têm glorificado a Deus.